Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao LAC Enem. Eu sou o professor Edenilson Moraes, da disciplina de História. E hoje a gente vai trabalhar um assunto também muito importante, muito recorrente no Enem, que é justamente a conquista da América. Vamos entender na aula de hoje de que maneira se processou a conquista do Novo Mundo pelos europeus, notadamente por espanhóis e também pelos portugueses. Bom, mas quando a gente fala sobre a conquista da América, temos que entender por que processo histórico, por qual processo os europeus adentraram ao continente americano, ao chamado Novo Mundo. Bem, para entendermos o processo que leva à conquista da América por parte dos europeus, devemos recuar um pouquinho e fazer uma análise do processo anterior, que é a expansão marítima e comercial europeia, notadamente a expansão portuguesa e espanhola. É o fenômeno histórico denominado grandes navegações. Pois bem, quando se fala em grandes navegações, se fala na conquista do Oceano Atlântico e dos territórios existentes no litoral deste referido oceano. Isso acontece entre os séculos XV e XVI, quando portugueses e espanhóis se lançam na conquista do chamado Mar Tenebroso. E entre os desdobramentos dessa expansão marítima, está, por exemplo, a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492. Portanto, Cristóvão Colombo simboliza os primeiros contatos entre os europeus e os ameríndios, a população que já habitava o continente, que doravante seria chamado de Novo Mundo e posteriormente América. Esse contato começa no século XV, no final do século XV, com Cristóvão Colombo. E quais eram os objetivos da expedição chefiada por Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês? Bem, entre os objetivos de Colombo estava o de encontrar uma rota alternativa para as Índias, para o Oriente, onde estavam as lucrativas especiarias. Então, o objetivo, tanto de Portugal quanto da Espanha, era quebrar o monopólio das cidades italianas, principalmente de Gênova e Veneza. Então, Colombo visava também a ampliação das rotas mercantis para o Atlântico, ou seja, uma transferência do eixo econômico que estava centrado no mar Mediterrâneo, controlado pelos italianos, Gênova e Veneza, para o Oceano Atlântico. Além disso, temos um aspecto secundário, que seria a expansão da fé cristã, porque nesse processo das grandes navegações, a Igreja Católica se posicionou favoravelmente, ela apoiou essa empreitada, tanto de Portugal quanto da Espanha. Então, Cristóvão Colombo, ele sai do porto de Palos, lá na Espanha, atravessa o oceano, ele sai em agosto de 1492 e chega em outubro, 12 de outubro, aqui na região do Caribe, promovendo então o que se convencionou chamar de descobrimento da América. Bem, Cristóvão Colombo, inicialmente ele ofereceu seus serviços ao reino português, mas a coroa lusitana não aceitou esse projeto, porque já havia investido um grande montante de capitais na rota do périplo africano, visando então o mercado oriental das especiarias. Perceba bem, meu caro aluno, Portugal tinha o objetivo de atingir as Índias contornando o litoral africano, para chegar às Índias, as preciosas, as lucrativas, as almejadas especiarias orientais. O plano de Colombo era diferente. Colombo já já acreditava na esfericidade da Terra, então pensava que navegando em direção
ao ocidente, daria a volta no planeta, chegando necessariamente ao Oriente. Então, Portugal não aceita o projeto de Cristóvão Colombo. Colombo, então, oferece esse projeto aos reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que vão financiar a expedição de Colombo, com as 3 embarcações, Santa Maria, Pinta e Ninha. Então, a expedição de Colombo parte da Espanha em agosto de 1492, chega à ilha Guanane, atual território das Bahamas, em outubro daquele ano, e Colombo passa, a partir de então, simbolizar a conquista do Novo Mundo. Isso é muito importante. Aliás, Colombo pode ser visto aqui como um herói ou como um vilão. Um herói do ponto de vista da Espanha, porque Colombo simboliza a conquista, simboliza a acumulação primitiva de capitais por parte do reino espanhol, mas pode ser visto como vilão dentro da ótica indígena, porque vai trazer a exploração, a expropriação das terras indígenas, a escravidão, as doenças que tanto afligiram as populações nativas do Novo Mundo. Mas essa história de herói e vilão não nos cabe. Essa é uma abordagem que não deve ser feita. Colombo, ele simboliza a conquista da América, meus amigos. Colombo vai significar um passo importante para os europeus, principalmente para os espanhóis, no intuito de anexar o continente do Novo Mundo. Então, a chegada de Colombo ao Novo Mundo, isso em outubro de 1492, simboliza o início da conquista desse território por parte dos espanhóis. Colombo, portanto, aporta no litoral da América Central, a região do Caribe, em 1492, acreditando piamente que tinha chegado às Índias. É por isso que ele vai batizar os habitantes locais, erroneamente, de índios, porque ele pensava ter chegado ao Oriente, às Índias. Pois bem, a partir de então, se dá o processo de conquista da região caribenha. A partir da chegada de Cristóvão Colombo, tomando posse desse território em nome do rei da Espanha, nós temos início ao processo de conquista da região do Caribe. E essa conquista vai partir da chamada Ilha Espanhola. Ilha de Hispaniola, que corresponde aos atuais Haiti e República Dominicana. Essa região, que vai ser explorada por Cristóvão Colombo, é considerada a base da conquista. É a partir daqui que os espanhóis vão estender seus domínios coloniais pelo Novo Mundo. O começo da exploração se dá, evidentemente, com a colonização do Caribe. E o que é que Colombo e os demais adelantados que para cá vieram vão fazer? Do ponto de vista da exploração, do ponto de vista econômico. Temos, então, a exploração do ouro e da mão de obra indígena. Evidentemente que o objetivo da Espanha era lucrar com a colonização de seus territórios coloniais. Portanto, nós temos aí a exploração aurífera na região do Caribe, utilizando a mão de obra indígena, trazendo escravidão para esses povos e trazendo também epidemias, muitas doenças desconhecidas pelos nativos do Novo Mundo, o que, por sua vez, acaba gerando uma grande queda demográfica, acompanhada do esgotamento do ouro, esgotamento da extração aurífera nessa região do Caribe, porque o ouro encontrado nessa área era de aluvião, de esgotamento muito rápido. Com esse esgotamento da produção aurífera, nós temos um deslocamento dos exploradores espanhóis para novas áreas, para novas regiões do Caribe. Eles vão
deixar a ilha de Hispaniola e vão para outras áreas, como por exemplo, Cuba, a ilha de Cuba, e vão explorar economicamente essa região. E esse grande deslocamento, que vai a partir da ilha de Hispaniola, posteriormente à ilha de Cuba, faz com que os conquistadores entrem em contato com as chamadas civilizações pré-colombianas. Você sabe muito bem que na América existiam civilizações nativas que apresentavam um alto grau de desenvolvimento cultural e intelectual. Por exemplo, os olmecas, os toltecas, mas principalmente os astecas, os maias e os incas. Esse deslocamento aí da colonização para outras áreas em busca de mais riquezas para alimentar o mercantilismo espanhol faz com que os conquistadores, os adelantados, entrem em contato com essas civilizações, com a civilização asteca e também com a civilização inca. Pois bem, eu falei para vocês agora há pouco sobre os adelantados, mas não expliquei quem eram eles. Bom, adelantados eram os conquistadores que, a serviço da Espanha, vinham para o Novo Mundo com o objetivo de estabelecer a colonização e de promover a exploração econômica deste território. Claro que esses adelantados buscavam riquezas, buscavam principalmente uma ascensão social e buscavam obter riquezas através da exploração de ouro ou da obtenção de terras. Entre esses adelantados, nós podemos incluir, inclusive, o nosso famoso Cristóvão Colombo, o que seria o descobridor da América. Descobridor, entre aspas, não é mesmo? O que vai dar início à conquista da América. Mas além de Colombo, nós também podemos mencionar o Hernán Cortés, que é o adelantado que promoveu a conquista do território asteca no México, e Francisco Pizarro, o adelantado que promoveu a conquista do Império Inca, Peru. Perfeito? Vamos então começar pela conquista do México. Hernán Cortés, então, era o adelantado que veio para a América trazendo homens, trazendo cavalos, trazendo armamentos para promover a conquista desse território. Só que, evidentemente, Cortés, com um número pequeno de homens, não poderia jamais conseguir conquistar o poderoso Império Azteca sozinho. Então, com qual objetivo, com qual estratégia Hernán Cortés conseguiu promover a conquista do México? Bem, entre as principais estratégias utilizadas pelos conquistadores espanhóis estão o estabelecimento de alianças com povos nativos. Então, o Cortés, o que ele vai fazer? Ao chegar aqui ao continente americano, ele vai entrar em contato com povos nativos inimigos dos astecas. Ele vai conhecer o inimigo, primeiramente. Ele vai buscar informações para poder organizar a sua estratégia de conquista. Ele vai, primeiramente, estabelecer alianças com os povos dominados pela Confederação Azteca. Os astecas, que apresentavam um império bastante organizado, exploravam economicamente, tributavam vários povos. Então, tinham vários povos na América Central, no México também, que eram inimigos dos astecas. Então, o primeiro ato de Cortés, ao chegar ao continente do Novo Mundo, é estabelecer alianças com esses povos dominados pela tributação asteca. Cortés vai prometer libertar esses povos da dominação exercida pelos astecas. E também vai usar da matança e do terror para conseguir uma aliança incondicional com os indígenas. E Cortés também vai ser muito sagaz
em estabelecer um jogo duplo para confundir Montezuma, que era o imperador asteca em questão. Para isso vai contribuir sobremaneira Malinche, que vai atuar como intérprete entre Montezuma, o imperador asteca, e Hernán Cortés, o conquistador espanhol. Perceba como a estratégia de conquista utilizada por Hernán Cortés era bastante perspicaz. E quais são os fatores decisivos para a vitória espanhola sobre os astecas? Se os astecas apresentavam um império tão organizado, uma população grande, veja só, os astecas estavam em superioridade numérica. Como é então que os espanhóis conseguiram uma vitória tão importante assim? É muito simples. Primeiro, os espanhóis estabeleceram alianças com os povos inimigos das civilizações pré-colombianas, tanto dos astecas quanto dos incas. Segundo, os europeus trouxeram doenças infecto-contagiosas que dizimaram uma parcela significativa das populações nativas. Terceiro, os referenciais culturais indígenas, meu povo. Os índios tinham certas crenças. Essas civilizações, tanto astecas quanto os incas, tinham certas crenças, certas superstições que chegavam a associar os espanhóis a seus deuses locais. Então, como é que eu vou combater um deus, uma divindade? Eu sou infinitamente mais fraco, jamais o derrotarei. Então, essas crenças, esses referenciais culturais indígenas, contribuíram decisivamente para a vitória espanhola. Perfeito? Então, são fatores importantes que a gente deve entender. Porque você pode pensar assim, mas os espanhóis trouxeram armas de fogo. Mas o meu amigo, é o seguinte, as armas utilizadas pelos espanhóis, os arcabuzes, os canhões, não tinham toda essa tecnologia. Afinal de contas, o soldado disparava um tiro, precisava todo um tempo para promover a munição de novo de sua arma para disparar um novo tiro. Nesse intervalo de tempo, ele poderia muito bem ser alvejado por uma flecha inimiga. Mas, veja só, o desconhecimento foi um fator positivo. O desconhecimento por parte dos indígenas, das armas de fogo, por exemplo, foi um fator positivo que ajudou na conquista espanhola. Só que essa conquista não foi tão fácil assim. Os índios, eles estabeleceram várias estratégias de resistência diante da conquista espanhola. Por exemplo, os índios usavam táticas de guerra, usavam táticas de guerrilha para tentar dificultar a ação dos espanhóis. Por exemplo, os astecas usavam armadilhas, a exemplo de fossas profundas que eram construídas. E nessas fossas, os astecas espetavam paus, onde as montarias ficavam empaladas. Então, os astecas construíam fossas profundas e espetavam paus, cobriam esse território, essa área, essa fossa, esse buraco, uma espécie de trincheira. E aí, quando os cavalos dos inimigos espanhóis chegavam, caíam nesses buracos e ficavam espetados, ficavam empalados. Essa era uma estratégia, uma tática de guerrilha para dificultar as ações dos conquistadores. Além disso, os indígenas também usavam canoas encouraçadas, mais resistentes ao uso de armas de fogo do inimigo. E ataques noturnos ou em terreno coberto. Eram algumas das táticas usadas pelos astecas para impedir o avanço da conquista. Mas, infelizmente, para o destino dos astecas, em agosto de 1521, Tenochtitlan passa para o controle espanhol
e posteriormente é completamente destruída. Tenochtitlan, meus amigos, era a capital do Império Azteca. Tenochtitlan era um importante centro administrativo do Império Azteca. Tenochtitlan, que contava a época de sua conquista com cerca de 300 mil habitantes. Para os senhores terem uma ideia, era uma população superior a Sevilha, a cidade mais populosa da Espanha. Veja só, olha a grandiosidade que tinha Tenochtitlan, o principal centro populacional da região da Mesoamérica. Tenochtitlan foi conquistada pelos espanhóis em 1521. Veja, Tenochtitlan era a capital da Confederação Mexica. Confederação Mexica é o mesmo que Império Azteca. Então, Tenochtitlan era a capital, como eu falei para vocês, com uma população em torno de 300 mil habitantes. E principal polo urbano da Mesoamérica. Vamos ver uma imagem aí que tenta reconstituir Tenochtitlan, a sede do Império Azteca. Perceba que Tenochtitlan apresentava ruas bem construídas, tinha muitas edificações, templos religiosos, inúmeros palácios, tinha até abastecimento de água potável. Veja só a tecnologia, o conhecimento científico que esta importante civilização possuía. Os astecas tinham grandes avanços no campo da astronomia, no campo da arquitetura. Então, veja só, os astecas apresentavam uma cidade, a sua capital, Tenochtitlan, extremamente desenvolvida. Bem, os recursos utilizados pelos espanhóis na conquista da América foram cavalos e armas de fogo. Veja só, os astecas, estamos estudando a conquista do México, os astecas não conheciam os cavalos utilizados pelos espanhóis e também não conheciam as armas de fogo, as letais armas de fogo utilizadas pelos inimigos. Mas um fator importante, preponderante nessa conquista, meus amigos, foi a disseminação de epidemias, uma série de doenças que eram desconhecidas pela população nativa da América. E outro fator que contribuiu principalmente para a conquista do continente pelos europeus, pelos espanhóis, foi o sistema de alianças com os povos nativos adversários dos astecas. Esses fatores foram preponderantes na conquista e vão contribuir significativamente para que Tenochtitlan caísse nas mãos dos inimigos, nas mãos dos espanhóis que dominaram a cidade e a destruíram. Depois da destruição de Tenochtitlan, os espanhóis trataram de construir a cidade do México, sobre a antiga capital do Império Azteca. Pois bem, vamos agora analisar a outra conquista, de uma outra civilização, agora da civilização Inca, que aconteceu através da ação do adelantado Francisco Pizarro. Pizarro conquistou o sul da América, a região da América do Sul. Ele partiu do Panamá e da costa caribenha da atual Colômbia, isso lá em 1524. Agora, um aspecto muito importante, antes de se dirigir até o Império Inca, Pizarro tratou de conhecer um pouco mais sobre o Império Inca e suas grandiosas riquezas. Isso ele consegue, essa informação, através do contato com povos nativos, inimigos dos Incas.
Então, Francisco Pizarro, esse adelantado, vai se dirigir contra o Império Inca, vai até o território Inca para derrotá-los. E quais seriam as motivações que levaram esses adelantados a organizar expedições armadas e enfrentar essas poderosas civilizações pré-colombianas? As motivações são as mais óbvias possíveis. Por exemplo, a possibilidade de uma rápida ascensão social ou até mesmo o enriquecimento com a posse da terra e a exploração do ouro. Então são esses motivos, o motivo de ascensão social e o motivo de enriquecimento econômico que vão mover esses adelantados na conquista dos territórios coloniais para os espanhóis. E com Pizarro não foi diferente. Essa conquista aconteceu de um modo extremamente violento. Um fator que contribuiu significativamente para acelerar a conquista do Império Inca foi a disputa interna pelo poder, por conta de uma disputa pelo trono do império entre Huáscar, que era o soberano de Cusco, e Atahualpa, o soberano de Quito. Perceba que há uma divisão interna no Império Inca, 2 imperadores. Essa disputa pelo poder político internamente vai contribuir para a fragilização do Império Inca e para uma divisão profunda entre os súditos desse império. E vão ficar divididos entre Huáscar, o soberano de Cusco, e Atahualpa, o soberano de Quito. Então essa divisão interna pelo trono Inca vai favorecer e muito a Francisco Pizarro. Primeiro ponto. Os conquistadores eram vistos como aliados, possíveis aliados pelo grupo de Huáscar. Olha só, o grupo político de Huáscar, o soberano de Cusco, vai crer que os conquistadores espanhóis possam ser possíveis aliados contra Atahualpa. Perfeito? Sendo assim, os espanhóis vão concentrar os seus esforços militares no combate a Atahualpa, uma vez que Huáscar pensava que os conquistadores europeus poderiam ser seus aliados, que estava muito enganado. Então, mais à frente, nós vamos ter um vazio de comando no Império Inca, porque Huáscar acaba morto e, posteriormente, Atahualpa é assassinado pelos espanhóis. Então isso faz com que o império fique acéfalo. O Império Inca fica sem comando político, o que por sua vez acaba gerando uma série de revoltas, insurreições e a completa desestruturação do Império Inca, o que vai contribuir para que Cusco seja dominada e saqueada pelos espanhóis no final do ano de 1533. Perceba que os espanhóis aproveitaram-se das circunstâncias políticas, da rivalidade, da divisão interna e do vazio de poder para conseguirem efetivar a conquista dessa região. Então essas são as condições ideais que favoreceram a conquista de Francisco Pizarro sobre a população do Império Inca. Não se esqueça que os índios eram numericamente superiores aos conquistadores, mas essas circunstâncias propiciaram a vitória dos espanhóis. A consolidação do processo de conquista, tanto do Império Azteca quanto do Império Inca, foram possíveis graças à combinação de vários elementos que possibilitaram a destruição das estruturas sociais locais. Sendo mais específico, esses fatores são
a utilização de armas de fogo por parte dos espanhóis, o uso do cavalo, animal desconhecido dos ameríndios, as superstições locais, que divinizavam a figura do conquistador, e também a proliferação de inúmeras doenças que dizimaram significativamente a população nativa. Então vejamos, a utilização das armas de fogo permitiam aos conquistadores combater à distância. Provocavam ferimentos de morte ou inutilização do adversário e causavam também um grande terror psicológico acentuado nos povos nativos, que não conheciam a pólvora, não conheciam essas armas de fogo, ficavam horrorizados com seus efeitos. Além disso, temos o uso do cavalo. Olha só, o uso do cavalo, meus amigos, possibilitou grande mobilidade nos combates, permitia ao exército espanhol se deslocar com maior facilidade e, ao mesmo tempo, despertava o terror no ameríndio, já que o animal não era conhecido na América. Esse é outro fator que ajudou. Lendas, crenças e superstições locais que chegavam a divinizar os conquistadores também contribuíram para a consolidação do processo de conquista. Posteriormente, a imposição da cristandade e dos valores europeus aos nativos contribui para consolidar o processo de conquista. Os espanhóis vão trazer os padres para fazerem a catequização dos povos indígenas e vão contribuir para uma desestruturação cultural desses povos. Outro fator importante foi a proliferação de inúmeras doenças, como, por exemplo, a febre tifoide, tifo, sarampo, varíola, uma doença que dizimou significativamente as populações indígenas, além de alguns tipos de febres. Essas doenças dizimavam muito, matavam, provocavam a morte de muitas pessoas aqui na América, muitos povos nativos. Por que razão? Porque esses povos não possuíam capacidade imunológica diante dessas doenças que eram novas. Então nós podemos dizer que houve no processo de conquista da América uma espécie de guerra bacteriológica, na medida em que os espanhóis sabiam disso e poluíram a água dos rios, poluíram alimentos, fizeram com que os indígenas entrassem em contato com pessoas infectadas por essas terríveis doenças que causaram uma grande queda demográfica na região, contribuindo assim para consolidar o processo de conquista da América. Pois bem, chegamos ao final de mais uma aula. Te vejo num próximo encontro. Um grande abraço e bons estudos. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.